Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Léo Costa e esse é mais um episódio do nosso PBcast. Ei, pessoal, aqui quem fala é Lucila Costa e hoje o nosso episódio vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre o quê, Léo? A gente vai falar sobre acupuntura para pacientes com dor com o nosso querido amigo Léo Ávila. É isso aí, espero que vocês gostem. Solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vem aqui, é muito louco, Lu, muito louco. Esse é o terceiro episódio diferente que a gente está fazendo por causa de um episódio anterior, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre acupuntura para tentar trazer esclarecimentos para todo mundo aqui do podcast, que às vezes, porventura, ficaram chateados por alguma fala ou alguma parte do texto do livro Que Bobagem, da Natália Pasternak e Carlos Orsi, que a gente fez há 4, 5 episódios atrás, tá? Só recapitulando, a gente fez um episódio ao vivo com os autores do livro. Foi um episódio muito legal, muito legal. Episódio Convido 50. As pessoas, Isso. episódio 50. Convido as pessoas a ouvirem ou verem o episódio e principalmente lerem o texto do livro, que é um livro que abre luz para a ciência. E esses tipos de livro existem poucos livros assim no Brasil, tá? Em seguida, a gente fez um sobre psicanálise, que foi uma galera que ficou muito chateada com o livro. A gente fez um episódio com o Jean Leonardi, que eu achei que foi um episódio muito bom, muito esclarecedor para muita gente. E o legal que eu gosto de mencionar de psicanálise de novo, né, Léo? É que a gente foi desde o básico, porque muitas pessoas, eu falo, e talvez vou repetir essa frase hoje, quando a gente, ao longo da conversa com o Léo, é que muitos, até pacientes, pessoas que usam, por exemplo, que fazem terapia, ficou na dúvida assim, mas será a terapia que eu faço? Eu faço análise, eu faço terapia, será que também é uma pseudociência? E foi legal que a gente tratou das definições desses títulos para as pessoas entenderem o que ponto foi falado e quais são as evidências daquilo que foi mencionado. Então, a gente pretende talvez fazer a mesma coisa hoje com a acupuntura. Perfeito. E o outro episódio foi sobre o quê, Léo? Fala isso. O outro episódio é porque muitas pessoas estão falando da parte filosófica desses tratamentos, tanto da psicanálise como da acupuntura, da homeopatia, entre outras terapias ditas integrativas ou complementares ou alternativas, como queiram. A gente conversou com o Denis Xavier, um filósofo com mestrado e doutorado em filosofia, professor de filosofia de uma universidade federal aqui do Brasil. Ficou maravilhoso o episódio. Muito e legal. Que a gente convida todo mundo para ver. Nesse meio tempo, a gente também fez um episódio sobre opioides com a Andréa Furlan, que não tem relação com o livro, que foi igualmente maravilhoso. E hoje a gente vai conversar com o nosso amigo, esse amigo mesmo nosso, tá? Leonardo Ávila. Ele já participou de um episódio sobre neurociência da dor com Felipe Reis, lá no início do PBcast. Então, mais um episódio que o Léo Viele tem que pagar um boleto para nós, que a cada 3 o cara tem que pagar um. E, Léo, antes da gente começar a entrar no assunto, cara, para quem não viu aquele episódio, não te conhece, se apresente, por favor, falar quem você é, de onde você veio. Perfeito. Léo e Lu, obrigado pelo convite, por mais essa oportunidade e parabéns, né? Aproveito para lhes parabenizar por esse projeto imprescindível e que com certeza auxilia os mais variados profissionais da saúde e também o público não especializado para esclarecer essas incógnitas, né? Que parte delas nos assombram. Obrigada. Bom, gente, eu sou fisioterapeuta de formação, sou graduado em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é a mesma instituição em que concluí o meu mestrado. Então, o título sou mestre em fisioterapia e a área de concentração foi avaliação e intervenção em neuroadulto. Sou doutor em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz parte durante 6 anos, aproximadamente, do Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, que também tem como linha de pesquisa a acupuntura, né, e vários colegas meus renomados do país fizeram o seu mestrado ou doutorado lá, inclusive também recebi inúmeras mensagens deles, assim como o Léo e a Lu, e sou clínico, né, tendo pacientes com as mais variadas condições de dor todos os dias. Então, este sou eu.
Ô, Léo, aqui é importante deixar claríssimo aqui por que a gente chamou o Léo, né? A gente sempre tem um problema. Eu falei assim, olha, quando a gente chama alguém do ramo, eles falam, mas convidou alguém com conflito de interesse. Quando convida um neutro, fala, era melhor ter chamado um especialista. O Léo não é acupunturista, tá? O que é bom para nós, na minha visão, é bom porque ele não tem conflitos de interesse na hora de ler os artigos, na hora de comentar sobre isso. Mas o Léo é uma das pessoas nesse país que sabe sobre dor de forma extremamente aprofundada. Tá? E ele é um cara que passou por um laboratório de neurociências, então ele não vai falar bobagem sobre neurociência. Porque eu brinquei que antigamente, né, Léo e Lu, a palavra mais banalizada que tinha no nosso meio era o biopsicossocial. Tudo virou biopsicossocial, aí virou uma balela e todo mundo falava, mas não fazia nada disso. A próxima, a modinha da vez é o tal da neurociência. Tudo pode ser explicado pela neurociência. E quando você vai ler lá, na verdade, não é bem assim. Então, a neurociência é importantíssima, é fundamental, mas ela tem sido banalizada, ao meu ver, utilizada de forma incorreta, tá? Sempre excesso de uso de alguma informação, ela começa a dar conflito, né? Porque pode ser usada para qualquer coisa, ela para de servir. E, na verdade, não é isso. Ela é muito boa para algumas coisas, mas para algumas não ainda. É isso tão explicado. Mas o mais legal que o nome do Léo Ávila veio é que acupunturistas indicaram o Léo. Falou, já que você não vai convidar a gente, convida um cara neutro. Entendeu? Então, Léo, você foi indicado por pessoas que são acupunturistas e te reconhecem como uma pessoa capacitada para falar sobre o tema, o que é muito legal, te bota uma responsabilidade aí do outro lado, e é muito bacana. E aí, agora, para a gente entrar no tema, muitas pessoas falaram assim, o PBcast foi injusto por ter dado palavra para alguém que botou a acupuntura no meio de um monte de pseudociência e por aí vai, etc, etc, etc. A acupuntura é listada em diversos diretrizes de prática clínica, ou guidelines, como queiram, como uma intervenção recomendada para pacientes com dor. E eu não preciso do Léo Ávila para falar isso. Por exemplo, o NICE Guidelines já colocou, já tirou e agora colocou de novo. As diretrizes para dor lombar da Inglaterra, por exemplo, elas recomendam a acupuntura como uma das possibilidades de ser utilizada para dor. E existem diversas outras que recomendam. E aí, Léo, eu queria que... Cara, eu vou deixar bem aberto, sem fazer pergunta. Fale um pouco sobre a acupuntura, por que ela poderia... Porque vamos talvez falar assim, por que a acupuntura poderia ser uma terapia, do ponto de vista de mecanismo, por que ela poderia ser útil para pacientes com dor? Bom, pessoal, como o Léo citou, e a Lu também, inúmeros guidelines e diretrizes atualmente sinalizam a acupuntura por desfecho e intensidade da dor para variadas subcategorias de dor, tá? O Léo citou o guideline da NICE em 2021, ele contempla a acupuntura para todas as 5 subcategorias de dores crônicas primárias, as nociplásticas. Dor de cabeça ou face, visceral, músculo-esquelética, a generalizada, que é a fibromialgia, e para as síndromes da dor regional complexa, do tipo 1 e 2. Então, lá, consta, né? É uma sugestão, uma recomendação deles. Outros guidelines, Léo e Lu, de sociedades que são bastante respeitadas no universo da dor, também sinalizam a acupuntura. Colégio Americano de Reumatologia, para as mais variadas condições reumatológicas, a própria Liga Europeia de Reumatologia, a EULAR, para as mais variadas condições reumatológicas, dentre tantas outras diretrizes. Eu podia citar aqui pelo menos umas 10 ao longo dos 6 anos. Tá? Agora, Léo e Lu, do ponto de vista de mecanismos, aí o pessoal tome cuidado depois para não generalizar o que vai ser dito agora. Inicialmente, eu acredito que o raciocínio mais simples que cabe à acupuntura, e talvez isso que eu vou sinalizar seja polêmico, mas também cabe para o exercício físico, também cabe para técnicas de terapia manual. O raciocínio ele é simples. Basta um estímulo, nesse caso da acupuntura, nocivo, para desencadear uma cascata de efeitos neurobiológicos no sistema nervoso central, periférico, imunológico central, periférico, autonômico e, por incrível que pareça, também o psicossocial. Porque essas aferências nocivas, elas são capazes, de alguma forma,
de estimular duas dimensões da dor, que são a dimensão cognitivo-avaliativa, que é o controle inibitório da dor, e a dimensão afetivo-motivacional, que é a via medial da dor, que compõe estruturas do sistema límbico, né? De forma simplificada, é isso. Essa aferência periférica pode, né, decorrer nessa cascata de efeitos neurobiológicos e neurofisiológicos. E uma das incógnitas, Léo e Lu, que foi muito bem descrita no livro e que realmente a gente encontra incongruências na literatura é: todo esse efeito ele é puramente devido ao placebo, que é neurobiológico, ou existe uma resposta específica da abordagem, do agulhamento, seja ele superficial ou profundo, com ou sem estímulo elétrico, que seria a eletroacupuntura. E aí a incógnita reside aqui, porque tem alguns estudos, aí a gente vai discutir sobre qualidade de estudo, o país de origem que esse estudo foi feito, né? Perfeito. Mas a incógnita é: há alguns estudos que sinalizam que as vias por trás da redução da intensidade da dor não é apenas a via opioide endógena e a via dopaminérgica endógena, que são as vias mais comuns associadas ao efeito placebo, né? Existem outros mecanismos que podem justificar essa redução da intensidade da dor. E esses mecanismos, por exemplo, parte deles não são contemplados no capítulo de livro, né, da Natália e do Carlos, né, que sinaliza ali basicamente a via placebo, então, e a via também de aprendizagem, né, que eles citam ali parte do condicionamento pavloviano, etc. Então existem outros mecanismos por trás que a gente pode discutir e apontar, né, ao longo Legal. da conversa de hoje. Ô, Leozão, o livro da Natália, eu acho que ela aponta muito bem uma coisa que quem já leu bastante sobre acupuntura, e eu acho que eu já li bastante há muito tempo atrás, eu meio que formei a minha opinião sobre acupuntura para dor, e todo mundo falou assim: pô, mas o Léo sempre defendeu acupuntura para dor. Eu não deixei de defender, não, tá? Eu não mudei nenhuma vírgula do que eu penso. Mas se você ler a fundo os artigos de acupuntura, parece que o ponto em que você agulha não importa. Parece que o ponto onde você aponta não importa. Em outras palavras, tem ensaios clínicos que comparou acupunturistas usando os pontos de acupuntura e pontos aleatórios de acupuntura. E a redução de dor nos dois grupos foram similares. Então, isso tecnicamente, num estudo clínico, desmonta um possível mecanismo próprio da especificidade dos pontos de acupuntura. Certo? Me corrija se eu estiver errado, Léo. Dois, já vi estudos que medem a profundidade do agulhamento. Nem estou falando de dry needling, de agulhamento seco, mas a gente pode falar isso daqui a pouco. Da acupuntura também não importa. E também não importa o profissional que empurra a agulha para dentro da pessoa. Se ele é acupunturista, se ele é chinês, se ele é americano, se ele não sabe nada de acupuntura, se ele sabe tudo de acupuntura e por aí vai. Então, é muito engraçado quando a gente vê essas combinações. Eu acho que o livro aponta assim, olha, logo, isso. Toda essa história por trás da acupuntura, ela não parece ser confirmada por dados. Isso é um ponto, e aí eu não discordo nem de uma vírgula do que está no livro. 2, a acupuntura é melhor do que placebo nos ensaios clínicos e meta-análises. Logo, a acupuntura pode ser utilizada para o controle da dor, mas parece que os mecanismos não são exatamente aqueles que a medicina tradicional chinesa diz que é. Vê se eu estou falando alguma coisa errada, Léo. Léo, eu não quero ser o advogado de ninguém aqui. Até anotei que depois para não esquecer o que eu queria falar. Pessoal, para quem está assistindo esse episódio e teve a oportunidade de assistir um dos episódios anteriores com a Natália e com o Carlos, eu lhes convido a ler o capítulo do livro. Eu também. Em especial, o capítulo número 1, que ele fala de falácias, vieses cognitivos e de toda essa neurobiologia por trás das abordagens, e igualmente o capítulo que não limita-se à acupuntura, que ele fala sobre medicina tradicional chinesa, que também contempla a acupuntura. E o último capítulo também, por que o livro foi escrito. Eu também convido a escrever, a ler essa parte. Exato.
Não precisa ler tudo. Se você está questionando a acupuntura, leia esses 3 capítulos, igual o Léo mencionou, que você vai ter uma ideia dos porquês da acupuntura incluída nesse meio. Exato. E Léo e Lu, em um dos parágrafos do capítulo de medicina tradicional chinesa, quando os autores falam sobre a acupuntura, a Natália, né, e o Carlos, eles deixam bem claros. Uma questão que está sendo analisada ali é o raciocínio da filosofia do método, e inferir que o ponto está associado a um equilíbrio de energias, ou todos os elementos da Terra e etc. E o que eles não concordam um pouco, que talvez ali seja o que eu discordo dos autores, é a tentativa, inclusive o reconhecimento de pesquisadores contemporâneos em não negar a filosofia, mas fazer uma transposição da filosofia para um raciocínio neurofisiológico, neurobiológico. Isso eles criticam e eu não vejo com esses olhos. Eu acredito que uma das belezas da ciência é ser mutável, reconhecer falhas, adequar-se e dar continuidade, né, no raciocínio e estudo. E é o que parte da literatura tem tentado realizar. Comumente, se nós lermos um estudo contemporâneo sobre dry needling ou a própria acupuntura, é muito improvável que você veja um autor falando de equilíbrio de fluidos, de 12 fluidos, de fogo, terra, água e qualquer elemento sinalizado. Comumente, os mecanismos serão neurobiológicos. E o Léo sinalizou uma questão muito importante. Existem estudos que tentam, digamos assim, sobrepor os pontos mais prevalentes de agulhamento a seco, que seria um raciocínio mais ocidental, né, quando comparado com os pontos específicos de acupuntura. E aproximadamente 60% a 70% desses pontos se sobrepõem. Tá? Então, aqui já é uma questão para levar em consideração. Os próprios autores sinalizam do livro que os próprios pesquisadores e praticantes de acupuntura, dependendo das filosofias que adotam, se for colocar todos os pontos delimitados, está escrito no livro. Está escrito mesmo essa frase. O ponto inteiro tem ponto para marcar, são mais de 2.000 pontos. E é verdade. 365, que são os padrões da acupuntura. Então, de fato, Léo, parece que realmente o local do agulhamento, seja ele superficial ou profundo, pouco difere. Existe alguma discussão apenas no quão profundo e superficial é. Porque qual é o mecanismo? Isso não significa que a gente traduza para a clínica, tá, pessoal? É que se você agulha apenas a derme, né, existem menos nociceptores. Se você agulha o músculo, existem mais nociceptores, né? Em especial um tipo de nociceptor que a gente chama de nociceptor do tipo A delta. Esses levam mais aferências nocivas para 2 regiões da medula, em especial a lâmina número 2, que faz parte do portão ou do controle da dor. Então, aqui tem uma hipótese mecanicística que a gente ainda não consegue visualizar na clínica, né? Superficial ou profundo é mais efetivo para o controle da intensidade da dor. Legal. E se vocês me permitem, Léo e Lu, aqui eu trago um convite à reflexão. Isso também pode acontecer em terapia manual. Lembram? Exato. Outras técnicas são os mesmos princípios. Regional, você pode manipular um segmento adjacente para obter resultados similares. Então, parece que a região, a especificidade, de pouco vale. O que mais vale é o status fisiológico do paciente e a cascata possível, cascata de efeitos neurobiológicos por trás. Legal. Ô, Léo, eu gosto muito da sua delicadeza de falar tudo na condicional, de possibilidade, porque ciência é feita assim, tudo na condicional mesmo, porque estamos estudando e você falou muito bem, sim, hoje está nos guidelines, hoje é esse possível mecanismo, até o próximo artigo, até o próximo estudo, até a próxima descoberta. E eu gosto muito da frase do meu Léo, né, que agora tem 2 Léo, eu sou a mais difícil aqui de falar. Isso eu queria deixar claro no episódio, porque eu sinto na sequência dos outros e nas dúvidas que as pessoas têm, e isso é uma dúvida que tem que ser tirada.
Uma coisa é a gente entender mecanismo, lógico que é importantíssimo. E aqui a gente está falando da descrição original da acupuntura, que talvez foi bem descrita no livro, e talvez ali veio o nome da pseudociência pela descrição de energia, pelo próprio Léo falou. Isso parece que por terra não tem se comprovado cientificamente. Mas quando se testa em paciente, há um alívio da dor, igual o Léo mencionou, com as palavras mais apropriadas. Então, a gente tem muita diferença de um estudo básico de mecanismo e um estudo de efeito, de clínico voltado. E isso, para as pessoas que não estão acostumadas com o mundo da ciência, isso é comum. É comum ter mecanismos comprovados, claramente desenhados, e na hora que se testa para ver se realmente reduz o efeito para qual ele foi desenhado, não reduz o efeito, então o mecanismo não serve para nada. E tem o contrário também, que é um exemplo que eu e o Léo, por isso que a gente sempre fala assim, você e o Léo sempre usaram isso em aula, o Léo Costa, né? No exemplo da acupuntura, de falar assim, a acupuntura já é um exemplo que está em todas as diretrizes, que na hora que faz estudo é superior que placebo, mesmo que seja um efeito pequeno, a gente ainda está tentando entender isso, por isso que tem hora que aparece, tem hora que sai, porque os estudos estão avançando das diretrizes, mas o efeito claro do mecanismo por qual isso entende, a gente está estudando agora para entender. Mas o efeito está lá, por isso que as diretrizes de prática clínica recomendam. E essa diferença, a grande população, os clínicos e as pessoas têm que saber, porque a ciência, cada estudo vai responder uma coisa, ou só mecanismo, ou só efeito clínico, e eles são controversos no caso da acupuntura. Então, quem olha só mecanismo, no meu ponto de vista, também não estou defendendo livro, não estou defendendo nada, olhando a descrição da técnica do mecanismo proposto, né, por acupuntura pura, parece pseudociência, sim, porque não é comprovado esse negócio de energia, a gente está falando dos pontos. Mas quando se olha para o efeito clínico, a gente fica assim, não sei não, eu não sei se eu classificaria assim, porque depende da forma do que você olha e da forma que você critica, e depois, ou em outro momento, eu vou completar essa fala minha. Mas isso deveria ficar claro para as pessoas que não entendem muito do tipo de ciência, de estudos que podem serem feitos e para que cada um serve. Né, para estender o mecanismo, para mostrar o efeito na redução de alguma dor ou no tratamento de alguma condição, que cada pergunta é específico para aquilo que a gente quer investigar. Ô Lu, Léo, a gente tem que... É engraçado, a gente vai ter que tocar nesse assunto aqui nesse episódio, porque a gente vai ter que ficar voltando toda hora em o que é mecanismo, o que é o possível mecanismo e o que de fato funciona. A gente acabou de passar por uma experiência no planeta Terra inteiro de uma pandemia, em que a primeira coisa para a gente começar a fugir dela foi descobrir o agente agressor, o mecanismo que nos fazia ficar potencialmente doentes. E quando a gente descobriu que era um vírus, que não era um protozoário, que não era uma bactéria, a gente deu o primeiro passo. Então, o que acontece? Você começa a falar assim, bom, se é um vírus, é improvável que um antibiótico vai funcionar. É possível que um retroviral funcione. Então, por exemplo, no HIV, a gente trata HIV, entre os medicamentos, com retrovirais. Herpes zoster viral, você usa retroviral. Os retrovirais não funcionaram bem para o coronavírus, infelizmente. Então, mas primeiro descobrir a causa. A segunda potencial é falar assim, talvez a gente consiga prevenir com vacina. A gente não conseguiu vacina para HIV até hoje, porque vírus respondem bem, você consegue prevenir infecções virais por vacinas. A gente não conseguiu, cara, mas a gente conseguiu para Covid. Entendeu? Talvez não foi a melhor vacina, tiveram várias vacinas, apenas algumas passaram. Olha só, o mecanismo todo mundo sabia. Vários laboratórios correram, porque todos os laboratórios sabiam que se descobrisse como reduzir isso, eles iam ganhar muito dinheiro. Não tem bonzinho nessa história, não. E tiveram 43 candidatas, só 8 passaram. E teve 2 que foram muito vendidas, que explodiu de ganhar dinheiro. Então, às vezes, mesmo você sabendo o mecanismo, você não consegue resolver o problema. Por quê? Porque o nosso corpo é maravilhosamente complexo e a gente não consegue cercar todos os mecanismos. Senão o Léo Ávila não existiria. A gente fala, eu sei como resolver dor. Eu tenho essas 3 categorias de dor aqui, eu faço isso, isso, acabou. Aí, por um mundo sem dor, não existe isso. Não existe isso. Porque existem vários fatores que complicam tudo. Sim. E mais, só para eu terminar aqui, e às vezes existem situações em que a gente não entende bem o mecanismo, mas ainda assim a gente consegue tratar.
E aí volta o Léo Ávila de novo. Em dor crônica, a gente avançou muito. Gente, eu sou da época, eu me formei em 98, eu sou da turminha da teoria das comportas e acabava ali a dor. Você dava um estímulo tátil no corno posterior da medula, bloqueava, voltava. Você nem falava de cérebro, você não falava de via superior naquela época. E era o que a gente tinha. Hoje a gente sabe muito mais, porém, e a gente sabe controlar melhor a dor. Mas se você for olhar a condição número 1 de incapacidade no planeta, é dor musculoesquelética. Quer dizer, a gente avançou muito na ciência e as pessoas continuam sentindo dor. E a gente tem que aceitar isso. Aceite os fatos, o mundo como ele é, como diz o Denis, o filósofo. O mundo real não parou de existir. Ele existe e assim a gente vai. Léo, você que puder comentar, complementar alguma coisa? Léo, a gente pode trazer um exemplo também prático do que tu citou agora para o próprio tratamento não farmacológico das dores crônicas. Durante muito tempo, acreditou-se que, por exemplo, o exercício físico na condição de tratamento não farmacológico era efetivo para algumas subcategorias de dores crônicas porque o paciente ficava forte, alongado e com amplitude de movimento. A literatura hoje mostra que não é bem assim. Esses mecanismos que se acreditavam no passado ser, digamos assim, as hipóteses que justificavam o controle da intensidade da dor, hoje já são vistos e entendidos de outra forma. São vias também de monoaminas, dopamina, serotonina, noradrenalina, via opioidérgica endógena, via de endocannabinoides, alterações no sistema imunológico central e periférico, que é mudança de perfis celulares, respostas autonômicas e as respostas psicossociais, em especial reduzir medo, evitação, catastrofização e hipervigilância. Então, no passado, esses mecanismos para o controle da intensidade da dor via exercício físico não eram contemplados, quiçá citados, e a gente desconhecia. Exato. E hoje a gente sabe que talvez essas sejam as hipóteses mais plausíveis. Por quê? Ensaios controlados, aleatorizados mostram, ou estudos transversais ao longo do tempo mostram que pacientes reduzem a intensidade da dor ao praticar exercício físico, mas continuam com a mesma força, mesma ADM, mesmo alongamento e etc. Mas reduz a intensidade da dor. Aí levanta-se essas outras hipóteses mecanicísticas. Ô, Leozão, conta pra galera, pra quem não sabe, eu não quero te apertar não, tá, por favor. É sobre dry needling, que é o agulhamento seco. Qual que é a diferença fundamental entre o agulhamento seco, o dry needling e a acupuntura? Porque eu sei que existe uma disputa nessas duas áreas aí. Sim, de forma bastante simples, pessoal. O agulhamento seco, ele não tem pontos pré-estabelecidos. Então, você só agulha o que nós chamamos de um ponto gatilho ativo. E o que é um ponto gatilho ativo? Existem consensos na literatura, estudo Delphi, tem um aí, o mais atual, se não me engano, é de 18 para 19, que é do grupo do César Fernandes de las Peñas, que é um dos profissionais que mais estudam essa condição. Ele é fisioterapeuta. E o ponto gatilho, Léo e Lu, é uma banda tensa que mimetiza a dor do paciente, local ou referida. Então, nós apenas agulhamos esses pontos gatilhos ativos, só que eles não são pré-estabelecidos. Então, você faz um exame palpatório, pragmático, encontra, o paciente tem que sinalizar que é a dor que ele ou ela experimentam e você efetua o agulhamento. E esse agulhamento, ele não é apenas superficial, na derme, ele é um agulhamento no tecido muscular, é um agulhamento no músculo. Tá? A agulha é a mesma, Léo, você sabe? É a mesma agulha. Mesma agulha. Legal. É um pouco mais profundo. Sim, eu tenho esse conhecimento, tenho essa capacitação, uso na minha prática clínica, é a mesma agulha. A única coisa é que você pode comprar tamanhos e diâmetros diferentes por conta da região do corpo que você deseja agulhar. E Léo e Lu, tem um outro aspecto que precisa ser levado em consideração. Obviamente, no passado, não existia o estímulo elétrico para se acoplar a agulha na acupuntura. À medida que o tempo passou, com esse recurso elétrico, foi também contemplado a eletroacupuntura.
Da mesma forma, o agulhamento a seco, o dry needling, ele também pode ser associado ao estímulo elétrico. Né? E o que é legal, gente, disso? Explica para o pessoal como que é feito, só para o pessoal ter uma noção, tentar visualizar o que seria a eletroacupuntura. Tá, joia. Por exemplo, pensando no agulhamento seco, pessoal, o profissional da saúde ele vai fazer uma palpação em algum músculo da região cervical, por exemplo, o trapézio, tá? E encontrou um ponto gatilho ativo que simula essa dor de cabeça possivelmente cervicogênica do paciente, que é uma dor nociceptiva. Então você vai ali, efetua o agulhamento e você pode acoplar então o aparelho do TENS, né? Legal. Ao invés do adesivo, os 2 jacarezinhos ali fixos na agulha, no caso seriam 2 agulhas, para fechar um canal. E a gente modifica os parâmetros, e os parâmetros são iguais aos parâmetros do TENS. Então é um TENS, basicamente, de forma simples, sem adesivo. É um TENS com a agulha. E o que é interessante, isso tem um corpo substancial de evidências também, uma porção de revisão sistemática com meta-análise de qualidade, sinalizando que as frequências elas precisam ser variadas, porque frequências mais baixas ativa uma via de opioide endógeno, frequências mais altas ativa outra via de opioides endógenos, e também vias de serotonina e noradrenalina diferentes. Então, isso é muito interessante. Por isso que nós somos convidados a, inclusive, dias sim, dias não, alternar a frequência para evitar que o paciente crie uma habituação ou tolerância. Como se tivesse no medicamento um opioide de forma contínua. Né? Porque as vias desses mecanismos são as mesmas. Isso é para a agulha e para o próprio TENS, né? A literatura super claro, Léo. Ô, Leozão, você sabe se, de cabeça, quanto você adiciona esses estímulos elétricos, o efeito aumenta? Você sabe de cabeça ou não? Se o efeito aumenta comparado com a dry needle? Não, eu nunca li. Provavelmente exista, Léo e Lu, mas eu nunca li. Até interessante para procurar depois, né? Tá, legal. Não. Eletroacupuntura. Mas são opções que as pessoas usam. E é engraçado isso. Eu gosto muito disso, Léo. As pessoas, a acumulação do conhecimento, né? Você vai trazendo conhecimentos da eletroterapia, no caso, né? Para falar especificamente da TENS, e adiciona dentro do universo do agulhamento. Aí nós estamos colocando os dois no mesmo balaio, e eu sei que muita gente não gosta. O dry needling e a acupuntura. Léo e Lu, uma questão que dá para citar com base na tua pergunta é em relação a mecanismos. Né? Os mecanismos do agulhamento puro e do agulhamento associado à eletroacupuntura, eles têm alguma sobreposição, obviamente, porque ambos têm a agulha. Mas associado ao estímulo elétrico, os mecanismos são diferentes. Tá? A atividade da substância cinzenta periaquedutal aqui no mesencéfalo, são hipóteses. A própria atividade de células gliais, que são os macrófagos do sistema nervoso central, parece ser diferente. A eletroacupuntura diminui a atividade de células gliais. Então, como se hipótese, tá, pessoal? Como se fizesse uma supressão do sistema imunológico. Então, os mecanismos, parte deles se sobrepõem e parte deles são distintos. E eu gosto... Uma revisão sistemática que parte dela sinalizava essas hipóteses mecanicísticas do agulhamento puro e do agulhamento associado ao estímulo elétrico. E olha que legal, eu gosto de novo trazer o mesmo ponto que eu já tinha falado, para deixando claro para as pessoas. O Léo fala com muito cuidado, mais uma vez, das hipóteses, né? E é muito legal isso, porque se realmente são mecanismos e hipóteses diferentes, isso faz com que no futuro pessoas testem para diferentes condições de saúde. Porque na hora que entende assim, esse tipo de dor específico, provavelmente esse mecanismo parece funcionar melhor. Vamos ver se o agulhamento com estimulação elétrica é superior ao agulhamento seco para essa condição na qual o mecanismo se encaixa. E ali as pesquisas vão surgindo para ver superioridade ou inferioridade de algumas técnicas para uma determinada condição de saúde ou um determinado tipo de dor, que a gente tem que sempre lembrar, e eu gosto de falar assim em quase todos os episódios, as respostas não são panaceias para tudo, as respostas são específicas, né? E tá aqui o Léo que sabe falar, que eu nem sei falar tão bem assim,
há tantos tipos de dor hoje, e a gente tem tratamentos específicos para eles, e as respostas, independente da técnica, seja ela acupuntura, que a gente está falando hoje, ou outras, talvez funcione para um tipo de dor e não para o outro tipo, né? A Andréia Fulan falou isso muito bem para o opioide no episódio passado. Ela fez uma analogia com um sistema de alarme muito legal de uma casa, para a gente entender por que alguns medicamentos funcionam para algum tipo de dor e para outros não. E assim é para tudo. Então, o que eu vejo muito de debate, o Léo comentou isso já uma vez, são pessoas defendendo que seja a acupuntura, a psicanálise ou qualquer outra técnica, para tudo e para qualquer condição, acima de qualquer preço e acima de qualquer mecanismo. E as perguntas não deveriam ser assim, elas deveriam ser sempre mais específicas para que a gente tenha respostas específicas, para a gente ter um debate mais preciso. Ô, Léo e Lu, posso lançar uma treta aqui? Porque eu gosto de lançar treta, né? Só para convidar as pessoas ao pensamento. Muitas pessoas vão falar assim, por que alguns guidelines recomendam acupuntura e outros não? E eu acho que a gente podia aproveitar 2, 3 minutos aqui para explicar para as pessoas como que funciona o desenvolvimento de uma diretriz de prática clínica. Tá? Então, assim, Lu, me ajuda, que a Lu fez um curso de guidelines com um canadense muito legal, mas a Lu me ensinou tudo e eu montei aula disso e tal. As diretrizes de prática clínica são documentos feitos para uma população-alvo. Tá? Então, por exemplo, quando você fala do NICE Guidelines, para quem não conhece, escreve N-I-C-E, NICE, mas é o NICE Guidelines, é a diretriz de prática clínica do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. Então, as pessoas vão procurar a evidência e vão tentar encaixar aquele corpo de evidência para a população da Inglaterra. E ele não está nem aí para a Irlanda, nem aí para o Brasil, nem aí para ninguém. O cara fez para a realidade do sistema de saúde deles. E aconteceu uma treta, o Léo Ávila vai saber disso, que o NICE Guidelines consistentemente recomendava acupuntura. Aí teve uma atualização que sumiu a acupuntura do Guidelines. Então, aí falaram, agora voltou. Vamos lá. Existem guidelines, quando vocês forem ler uma diretriz de prática clínica, muitas pessoas perguntam o seguinte, toda diretriz eu devo confiar? A minha resposta é não. Como nenhum documento deve ser confiável sem a devida leitura mínima do texto. Sem a leitura crítica do texto, Isso. Ler a porra do paper inteiro, para os íntimos. 2, existem guidelines que são puramente baseados em dados. Então é assim, se é melhor do que placebo, eu indico. Se não é melhor do que placebo, eu não indico. Tá? Então, às vezes, é um guidelines puramente baseado em dados. Mas, às vezes, o guidelines é baseado em dado e em custo. Então, vou dar um exemplo da Inglaterra. A acupuntura é melhor do que placebo para a intensidade da dor, igual o Léo Ávila explicou muito bem aqui. Isso é inquestionável. Então, eu posso recomendar. 2, eu tenho opções mais baratas que a acupuntura para a população da Inglaterra naquele cenário. Na época, os desenvolvedores do NICE Guidelines entenderam que a terapia por exercício ela tinha um efeito parecido e você poderia, por exemplo, oferecer em grande escala para a população, em grupos. Logo, eles passaram a não recomendar no sistema público de saúde da Inglaterra. Isso não quer dizer que a acupuntura não é eficaz na posição do Guidelines. Porque é uma sobreposição de camadas. Então, a primeira camada é eficaz ou não é? Porque se não for, não entra. Aí é picaretagem. 2... Não, mas aí eu vou dar um ponto em relação a isso aí daqui a pouco. Vamos lá. 2, o custo. Eu tenho opções que eu possa atingir mais pessoas num custo menor? Sim. 3, tem profissional habilitado para fazer esse troço? Adianta eu recomendar acupuntura no SUS brasileiro e 1% dos postos de saúde vai ter um cara habilitado para fazer acupuntura? Se a resposta for não, para que vai estar no guideline? Não deveria estar no guidelines. E 3, vê se é isso que você ia falar, Lu, a cultura do local. Se você tirar a acupuntura da China, você vai ter uma guerra civil lá. Mas o conhecimento maior que eu tive nesse curso, que para mim, como uma pesquisadora, né, que trabalha com prática baseada em evidência, que isso para mim foi um choque que eu não sabia nesse treinamento. Pode ser que sim, tenha algo numa diretriz de algum país que talvez a evidência não tenha tanto suporte assim. Por quê? Vou dar exemplo do nosso país, assim, que foi o exemplo, a gente estava desenvolvendo diretrizes para tratamentos de fisioterapia para o nosso país, no Brasil. E, por exemplo, vou usar a TENS, por exemplo, a gente sabe que ela não tem eficácia para algumas técnicas, mas é largamente utilizada em todo o país. Então, se tem um tratamento que já é
muito utilizado. Primeiro, talvez ele entre na diretriz como uma forma assim, olha, as evidências não suportam o uso, há evidências de baixa qualidade, há evidência que não funcione, porém, eles permitem utilizar inicialmente com uma forma de educação e mudança de prática naquele país. Porque se tira tudo aquilo que o país faz, que talvez pode ser tudo que não tem evidência, não se implementa uma diretriz. A diretriz existe e ninguém usa, porque é muito distante daquilo que já é utilizado no país. Então, o que eles fazem? Eles trazem a evidência e olham o contexto para que faça que, no máximo, um número maior de profissionais usem, e com o passar do tempo, aquilo vai desaparecendo. Porque, primeiro, eles alertam que a evidência não é boa, estimula a usar em poucos casos, até que todo mundo entenda aquela informação, substitui por aquilo que tem uma indicação com maior força na evidência. Com o passar do tempo, a prática diminui e aí eles tiram aquilo que não tem evidência da diretriz. E isso foi uma surpresa para mim, que é uma leitura que a maioria das pessoas não tem quando vê algo com evidência baixa ou fraca dentro de uma diretriz de prática clínica. Perfeito. Isso é muito legal para a galera entender isso, porque às vezes o fato de estar mencionado talvez não é como a gente tem falado muito, né, Lu, um rótulo para usar a qualquer custo, a qualquer preço, e o fato de não estar mencionado também não quer dizer que é ineficaz, quer dizer que para aquele contexto do qual o Guidelines foi desenvolvido, gente, você pode ter uma diretriz de prática clínica do seu hospital onde você trabalha. Sim. Porque fala assim, olha, eu vou recomendar ressonância magnética para todo mundo. Ele fala assim, doutor, mas no hospital não tem ressonância magnética. Para que você vai recomendar um negócio que você não tem? Entendeu? Então, assim, é importante as pessoas entenderem isso. Nós vamos fazer, lembra, Lu, do episódio de câncer? Vamos fazer mapeamento genético para a população. Aí fala, mas o SUS não tem condição de fazer isso. Então, eu não posso recomendar numa diretriz algo que eu não tenho condição de pagar ou eu não tenho substrato para fazer. Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações. Por que que no Brasil a gente vacina para a febre amarela e na Austrália não? Porque lá não tem, então você não precisa vacinar. Então, o que eles fazem? Todo brasileiro que vai para a Austrália tem que mostrar que está vacinado. Se lá não tem o bichinho que causa febre amarela, apesar de ter mosquito, e não tem nenhum doente, e todo mundo que entra está vacinado, você não precisa vacinar os australianos. Isso não quer dizer que você não tem que imunizar os brasileiros. Isso é um exemplo muito bom de guidelines para todo mundo entender como é que funciona. E as realidades científicas, elas têm que ser traduzidas, de novo, para o mundo real, para o contexto onde se atende seu paciente. Perfeito. Léo, posso comentar um negócio rapidinho? Deixa ele comentar rapidinho. Claro. Não, Léo e Lu, uma questão que é importante quem está nos escutando entender. Nós estamos conversando sobre acupuntura para um desfecho, dor, e a gente nem citou ainda, né, ou talvez nem citemos, quais as condições de dor. Existem várias subcategorias. Mas o que é interessante, e aqui a gente não pode omitir essa informação, é muito improvável que vocês leiam um estudo sobre acupuntura para o desfecho e intensidade da dor, sinalizando que a força da recomendação é moderada ou muito alta, ou que seja a efetividade moderada ou alta. Não é, tá, pessoal? Não é. O nível de evidência vai estar lá, 1A. Tem uma porção de revisão sistemática com meta-análise. Eu vi aqui nos últimos 5 anos, tinha mais de 137, só no a gente viu também. A revisão sistemática Cochrane tem uma porrada. Tem mais de 100 também. Tem mais de 100, eu acho que tinha 140 e poucos aqui quando eu coloquei. Aí você vai lá e vê, né? Nível de evidência, 1A. Mas a força da recomendação sempre é muito baixa. É isso. O tamanho de efeito é baixo. Às vezes o tamanho de efeito ele é superior ao placebo, sim, mas não é uma diferença nem clinicamente importante. Numa escala de 11 pontos. Ótimo. Léo, comenta um pouco então com a gente sobre as condições de saúde em que você já tem conhecimento que a acupuntura pode ser útil ou não útil. Vamos conversar, vamos usar o seu expertise aí. Tá bom. Para as 5, pensar assim, dor crônica na condição de doença. Tá? Tem duas grandes grupos, 2 categorias, que são as 5 primárias e as 6 secundárias.
Todas essas dores primárias, pessoal, essas 5, o termo ele é técnico, mas a gente chama de dor nociplástica. É uma dor que está pouco associada ao estado do tecido onde dói. Ela está mais associada a uma neuroplasticidade mal adaptativa ao longo de todo o sistema nervoso. Basicamente, todas as diretrizes para uma dessas subcategorias, que é a dor crônica generalizada, algo que as pessoas conhecem como fibromialgia, vai estar lá. Tá? Legal. Sejam diretrizes de prática clínica, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, revisões sistemáticas recentes, publicadas no PEN, sinalizam final do ano passado, início desse ano, está lá. Tá? Para os 4 principais desfechos de dor, a acupuntura atua em 2, né? Fadiga, por incrível que pareça, né? E o controle da intensidade da dor. Maravilhoso. O que mais? Pensando em condições de dor, ainda primária, músculo-esquelética, dor de coluna lombar. Se for ver essa última revisão sistemática da Cochrane, tá lá, né? Para a intensidade da dor, ficou aquela incógnita. Parece que não. Para a incapacidade física, parece que sim. E sempre reforçando que a frase que o Léo falou, quem pega os estudos e lê, o efeito tá lá, mas sempre o efeito pequeno, bem pequeno. Mas tá lá, então a gente não pode falar assim que não, ele existe, mas com efeito muito pequeno. Aí, bom, para a própria dor de coluna, gente, se a gente for buscar, né, tem estudos recentes, tem uma revisão sistemática recente da JAMA que eu uso aqui na minha aula, tá lá, sinaliza a acupuntura, mas tamanho de efeito minúsculo, por intensidade da dor. Tem uma revisão sistemática também recente, uma revisão sistemática não, uma revisão de literatura, publicada no Lancet, para dor de coluna primária, né? Se eu não me engano, é do Chiarotto, está lá, sinalizando a acupuntura. Para dores secundárias, tá? Que são 6 subcategorias. Osteoartrite de joelho, bastante estudado. Tamanho de efeito, bem pequenininho, tá? Mas consta nessas, sejam diretrizes de prática clínica ou ensaios controlados aleatorizados ou revisões sistemáticas. Uma interrogação que fica, né? Para migrânia, ela não consta nos principais guidelines, né? Alguns guidelines que não são os principais, ela está ali sempre sendo recomendada, os próprios estudos sinalizam, né? Precisam de mais estudos, o tamanho de efeito é pequeno, não chega a ser uma diferença clinicamente importante. Diferentemente do agulhamento a seco, que esse já parece ser mais efetivo para migrânia, que é uma dor primária, para dor de cabeça do tipo tensional, que também é uma dor primária, que não é cervicogênica, né? Só que aí a gente vai ver o número necessário de pessoas a serem tratadas é 5:1. A cada 5, então é bem baixo, né? Cada 5 pessoas, uma pessoa pode... eu acho bom, cara. NNT de 5 é bom, Léo. Cara, é engraçado isso, assim. A gente aprendeu isso depois que a gente começou a ler muito paper fora da fisioterapia. Eu acho que... Eu vou falar uma frase do Chris Marr, Léo, que eu aprendi. Talvez a gente pega muito pesado com as coisas que a gente mesmo faz. Eu tô vendo aqui agora, ó. Eu abri a Cochrane Review de acupuntura para dor lombar, feita em 2020. Sabe quem que é a autora, Lu? Andréia Furlan é a autora, que está no PBcast aqui, ó, 2 antes do Léo aqui, tá? E de 2020, 33 estudos de 37 artigos com 8.270 participantes. O tamanho de efeito intermediário é de 9 pontos numa escala de 0 a 100. É 9%, vai. Cara, mas não tem nada muito melhor do que isso não, gente. Então você fala assim, por isso eu não vou usar nem a pau. Eu acho que se você falar assim, eu não vou usar porque é 10%, você está ignorando o resto do corpo de evidência que existe sobre a própria situação. Né? O opioide é 12%. Então, assim, não sei, talvez é isso que a gente faz da vida mesmo. E eu sempre tento trazer para o paciente que está ouvindo aqui, até para os clínicos, assim, que aí essa minha briga sempre feia com isso, assim. Tá, o efeito é pequeno, 9%, pequenininho, ou alguns estudos menores, tudo bem. Tá recomendado? Tá recomendado. Mas você, como profissional de saúde, discute esse tamanho de efeito com o seu paciente. Porque talvez, para nós, é pequenininho.
Talvez um paciente que está com muita dor, ele quer o efeito do agulhamento para melhorar 9%, ou em cima de outro tratamento, talvez. Para outros, vão falar assim, não tô disposto, já não era simpatizante com agulhamentos, 9% para mim é muito pouco. Então, o que eu acho que sempre faltou na saúde é comunicação, da evidência de forma clara para os pacientes. Porque está lá uma prática, e talvez foi uma das grandes razões que a gente não chamou um apaixonado por acupuntura, de simplesmente fechar o olho para o tamanho do efeito. Porque senão parece que a acupuntura serve para tudo e para todos, para melhorar qualquer dor, para curar o paciente, e não é bem assim. Porque existe a ciência, ela é superior, e todo mundo fica ali em cima do muro e acaba recomendando, porque o efeito é pequeno, mas existente. Então, a decisão de usar, aí vem o tripé da PBE. É a evidência que existe, que é superior a um placebo, com um efeito muito pequeno, e a decisão do uso ou não é uma discussão do terapeuta agora com o seu paciente, de falar, você acha que vai ter o benefício, custo-benefício em usar, sim ou não, e tomamos a decisão do que é mais adequado para aquele paciente, em usar aquela prática ou não. E não defender que tem que ser usado, que é bom para todo mundo, e acabou a conversa. Perfeito. Ô, Lu, só lembrando que assim, quando a gente fala 9, 10%, é 10% acima do placebo. Só para as pessoas não falarem, então eu vou melhorar 9%. Não, vamos supor, se o placebo te melhorar 20%, você vai melhorar 29%. Tá? Você vai te tirar. É só para todo mundo ficar muito claro que o tamanho de efeito é comparado com quem. Então, por exemplo, se fosse 9% acima de nada, aí eu ia achar ruim. 9%, assim, por exemplo, na psicanálise, Léo Ávila, é assim, ó, é tudo 10% melhor do que nada. Aí eu falo, cara, eu não sei se eu faria psicanálise sabendo desses dados. Mas quando alguém me fala 10% acima de placebo, para a dor, que a dor parece responder bem a tratamentos placebo, sei lá, muita gente fala 30%, 20%, 40%. Aí fala, você prefere melhorar 40% ou 50%? Eu prefiro 50%. Entendeu? Então, é só para todo mundo ficar claro que quando a gente fala de tamanho de efeito, a gente está a mais do que se eu fizesse uma outra coisa. Léo e Lu, não sei se vocês concordam com o que eu vou pontuar, mas trazendo todo esse conhecimento para a clínica, e em especial pensando em dores crônicas, é inadequado considerar monoterapia. Perfeito. Então, eu vou supor assim, ó, esses 29% de melhora, 20% do possível placebo e mais 9% da especificidade do agulhamento. Qualquer estudo contemporâneo sobre dor com ciência de qualidade deixa explícito. O tratamento da dor é multimodal, múltiplas modalidades concomitantes. Então, talvez a somação desses 9% acima do placebo, associada a bons hábitos, né? Exercício físico, saúde mental, qualidade do sono, fármacos de ação central ou periférica, isso pode, né, probabilístico, ser potencializado. Perfeito, Léo, concordo demais. E Léo e Lu, um cenário que o Léo destacou muito interessante. Mesmo que esse tamanho de efeito ele seja pequeno, realmente, quando comparado às outras abordagens, ele não é muito menor. Eu abri aqui rapidinho o último guideline da EULAR, ele traz a tabela com todos os tratamentos, né, nível de evidência e a força, né, da recomendação desses materiais. O único que tem um tamanho de efeito moderado para grande, para fibromialgia, que é uma dor crônica primária, é exercício físico. Já sabia você falar o exercício. É isso aí. O resto é exatamente igual à acupuntura, todos bem baixo. Né? Ô, Léo, fármacos e etc. Tudo bem baixo. Eu cometi uma gafe aqui, quem tiver no YouTube, que na hora que você estava falando, eu estava aqui na tela aqui. Eu entrei num site que eu amo, que chama dnnt.com, tá? Você falou que o NNT para acupuntura para dor é 5. NNT é quanto menor, melhor. Então, o NNT perfeito é 1, tá? Então, a cada uma pessoa que eu trato, uma melhora, tá? Então, o Léo falou que de acupuntura é 5. A cada 5 que eu trato, uma melhora, tá? NNT para drogas anti-inflamatórias para dor lombar aguda é 14, brother. É isso que eu ia falar. Depois que a gente começou a ler outras coisas, a gente se vê aqui, que o nosso... É porque a gente precisa falar isso, cara. Os acupunturistas vão tudo voltar a gostar da gente. Corticosteroide para dor lombar é 6, cara. Corticoide. Corticoide é uma droga super potente.
Tá até uma brincadeira entre reumatologistas, assim, se você não sabe o que faz, aplica corticóide no cara. E a acupuntura é 5, é bem bom, entendeu? O ideal é 1, né? Mas 1 são pouquíssimos. Que são. O agulhamento a seco para dor de cabeça para dor de cabeça do tipo tensional é 4. A cada 4, um melhora. Olha que legal, é muito legal. Se eu não me engano, o NNT de antidepressivos para dores neuropáticas é menos de 50%. Também. Então, veja, né, existe um número mínimo necessário de pessoas a serem tratadas para a gente ver se é responsivo ou não. Também, mesmo que a abordagem tenha... Né, olha aqui, só para a galera entender que quando a gente fala de número, a gente fala de número. Todo mundo toma vitamina D para prevenir fratura. O NNT é de 36. A cada 36 pessoas tratadas com vitamina D, você previne uma fratura. É muito louco isso, cara. Esse site, depois eu vou pedir para botar na descrição do vídeo, do Spotify, chama dnnt.com. Ali você coloca, joga a condição e tá lá, cara. Então, assim, a Lucila já foi massacrada por um ensaio clínico de Mackenzie que ela fez comigo. O NNT nosso deu 5, se eu não me engano, e todo mundo bateu na gente. Eu falei, cara, vocês querem o quê? Um é só omeprazol para dor de estômago, entendeu? Que é o único que eu conheço, que eu brinco que é o tratamento mais eficaz da face do planeta. E última coisa aqui para fazer, para não perder, Leonardo Costa já fez um ensaio clínico de acupuntura. Aliás, eu fiz de auriculoacupuntura com uma menina super legal, a Andréia, uma japinha que era acupunturista. A gente comparou contra a placebo. A gente fez 20 minutos de auriculoacupuntura versus 20 minutos de ultrassom desligado, e a acupuntura ganhou. Só para deixar claro que eu já fiz também. Ô, Leozão, uma coisa que eu queria jogar, então, assim, o Léo falou uma coisa lá no início do podcast, vê se eu não estou enganado, que o Léo falou assim, de onde vêm os estudos? Precisamos conversar sobre isso. Sim. E olha a importância do homem neutro na ciência, tá? Muita gente critica isso, e é um ponto que a gente precisa conversar. Às vezes você fala assim, cara, o cara fez um estudo de acupuntura, mas não trouxe um acupunturista Master Blaster chinês, não sei o que lá. Os ensaios clínicos de acupuntura feitos na China são, em média, mais eficazes do que fora da China. Mas eles são muito piores também. De qualidade. Então você não sabe se o efeito é maior porque foi feito pelo cara, ou ele é maior por causa de viés. Entendeu? Sim. Então, é consistentemente na literatura não é, eu falei acupuntura, mas você pode trocar por medicina tradicional chinesa. O aspecto independente da ciência, do cientista falar assim, cara, eu não sei se isso é verdade, eu quero testar de forma independente. Por exemplo, quanto aqui na Unicid a gente fez os estudos de Mackenzie, fizemos os estudos de kinesiotaping. Falar, por que você não convidou o cara Master Blaster de kinesiotaping? Você conhecia? Conhecia. Exatamente por conhecer, eu não convidei. Por que você não conheceu o Master Blaster de Mackenzie? Exatamente por isso. E não é porque eu desconfio do cara, não. É que você quer fazer uma coisa independente. E você pode até convidar eles para tratarem, é uma coisa diferente. Mas para a condução metodológica do projeto é bom ter uma pessoa independente. Porque aí você cerca a metodologia e talvez põe o melhor para tratar. Tá tudo bem em relação a isso. E eu já fui xingado por causa disso, mas eu não vou deixar de me furtar de dizer isso. Existe um estudo super famoso que contactou 200 autores de ensaios controlados e aleatorizados da China, tá? A maioria era em acupuntura. E perguntou para eles uma única pergunta. Como que você fez o processo de aleatorização dos seus estudos? E um percentual gigantesco desses caras, quando explicaram como randomizaram, na verdade eles não randomizaram. Entendeu? E você via de novo, não era que o cara era picareta, nada disso. Simplesmente. E aí, no estudo, se você fizer uma escala Pedro, uma escala da Cochrane, ele vai ser classificado como foi aleatório. O cara falou assim: nós dividimos aleatoriamente o cara em 2 grupos. E não explicou o processo de randomização. Quando você pergunta, ele não faz. Então, assim, eu peço muita cautela para todo mundo, porque nós estamos falando de um podcast de saúde, eu posso falar isso com alguma certeza. Eu, sempre que eu leio algum estudo que vem da China, eu ligo 2 alarmes baseados nesses dados que eu já tenho. Léo, é um pré-conceito? É um pré-conceito baseado em dados. Parece que lá os caras não têm muita manha de fazer estudo, não. Pode ter estudo maravilhoso lá? Pode. Eu peço que as pessoas leiam esses estudos com um pouco mais de cuidado.
Ou que melhora a descrição dos estudos, colocando, né, com clareza o que foi feito ou não, que parece que nesse ponto ainda é falho, segundo as pesquisas realizadas. Outra coisa que eu vi desses estudos de acupuntura é que, assim, aí eu estou lendo agora uma revisão sistemática famosa que eu cito toda hora. Existe uma coisa, galera, o Léo vai conhecer esse estudo, a Lucila também conhece. Existe um estudo famoso de 2012 que chama Acupuntura para Dor Crônica, uma meta-análise de dados individuais. O que é uma meta-análise de dados individuais? Você monta uma meta-análise, mas você pede o banco de dados para você. Você não pega o dado bruto do artigo e monta uma meta-análise. Você pede o banco de dados. Foi feita por uma amiga pessoal minha da Lu, a Nadine Foster, a Karen Sherman, também, que é dos Estados Unidos. Muita gente é amiga nossa. E esse estudo tem 17.922 pessoas com dor crônica. É um baita de um estudo grande. 31 ensaios clínicos, tá? E o resultado é acachapante. A acupuntura é melhor do que placebo para dor de coluna, para dor crônica, logo pode ser utilizada. Ótimo, todo mundo fica feliz nisso. Faltou dar uma lida nas limitações da própria revisão que os próprios autores apontam. Então, eles apontam o seguinte, olha, muito estudo não conseguiu cegar, porque a acupuntura de fato é difícil cegar, mas é possível. Hoje existem agulhas telescópicas em que você dá o tapa na agulha, a agulha entra dentro dela mesmo e ela não penetra na pele, dava para fazer. O acupunturista nunca vai estar cego, o cara que está executando o procedimento, tá? Então você pode ter uma coisa que chama viés de entusiasmo. O acupunturista está mais entusiasmado num grupo do que no outro grupo, porque ele sabe qual que é placebo, qual que é verdade. E também ele fala, local da agulha não importa, profundidade da agulha não importa, tá? E aí eu vou colocar outra treta aqui, que é simplesmente pelo fato do raciocínio científico. Existe um cara super famoso que chama Ashbourne Robertson. Léo, tá complicando. Não, porque o nome do cara é complicado mesmo. Ele é um dos maiores estudiosos de placebo do mundo. E ele fala que talvez quando você vê estudos em que você compara contra placebo, estudos imperfeitos, como a maioria de acupuntura são, a maioria é imperfeito, e você tem um efeito pequeno, talvez o efeito que você está vendo é viés residual. Se você corrigisse todos os vieses, o efeito leva para zero. Tá? Então, é importante... Mas é a possibilidade que a gente não conseguiu fazer esse estudo ainda. Então, a gente tem que ficar em cima da incerteza. Então, nós não podemos ser bobão de falar assim, então eu acho que é viés residual, eu não vou aplicar. Por isso que os guidelines recomendam. Então, eu acho que, dado isso tudo que eu falei de ceticismo, de incerteza, que para mim é o ponto central do PBcast, é dizer que, apesar disso tudo, existem recomendações baseadas em evidências para o uso dessa intervenção para esses pacientes. Léo, eu te interrompi, tem mais alguma outra condição de saúde de dor, além da fibromialgia, que esses pacientes, você falou dor cervicogênica, e que mais? Tem mais alguma coisa? Fibromialgia, dores de cabeça, cervicogênicas, do tipo tensional, migrânia, são mecanismos diferentes. Secundárias, dor de coluna, lombar, dor de coluna cervical, dor no ombro, osteoartrite, né? Então tem uma listinha. Tem uma listinha significativa. E tem outras condições, né, reumatológicas, né? Os próprios colégios americanos e europeus de reumatologia, para variadas condições, sinalizam, sempre lembrando o tamanho de efeito pequeno, né? Mas para artrite psoriática, espondilite anquilosante, tá lá, faz parte dos tratamentos não farmacológicos. Dor visceral, Léo, alguma? Você conhece algum trabalho sobre dor visceral? Não, eu não li esses trabalhos, inclusive não é um perfil de paciente que eu atendo. A única questão que a gente pode, digamos assim, generalizar aqui é que, por exemplo, pegando esse guideline britânico de acupuntura, ele sugere para dores viscerais primárias. Perfeito. Tá? Por exemplo, síndrome da bexiga dolorosa, síndrome do intestino irritável, mas eu não li ensaios clínicos específicos para essas patologias. Perfeito. Léo, tem alguma coisa que você acha crucial para a gente incluir nesse episódio que a gente não conversou até agora, que você queria deixar de mensagem? Porque aí, senão, eu vou levar para as considerações finais. Eu tenho uma consideração final depois do Léo. Tá bom. Lu, pode fazer. Vamos lá, Lu. Eu penso numa... Não, eu até me segurei, eu pensei que eu não ia falar, mas eu vou falar, depois que vocês me cortam, tô brincando. Não, porque, olha só, eu vou falar como, talvez, entenda como uma fala pessoal da Lu, tá?
por muitos anos da minha vida, eu fui puramente pesquisadora, por mais de 18 anos. E eu estou numa fase que eu estou fazendo uma transição de carreira para uma fase mais comunicadora científica do que pesquisadora. Para quem não sabe, recentemente eu saí da universidade para dedicar meu trabalho mais de divulgação científica do que como fazer pesquisa propriamente dita. E não estou defendendo livro, não estou defendendo pessoas, não estou defendendo nada. Mas para quem não leu, eu faço o convite de novo, que eu já fiz isso na minha rede social e refaço aqui. Leia o livro para entender a que ponto é debatido. Ah, Lu, mas poxa, o termo pseudociência foi forte demais para a Computura. Esse ponto que eu falei que talvez não ia falar, mas eu vou falar. Talvez sim, talvez não sei. Mas quem lê o livro está claramente, foi feito para trazer um debate público sobre o assunto. Porque sim, minha gente, infelizmente, nós discutimos hoje, muito bem discutido com o Léo, o efeito da Computura, abrimos estudos, explicamos diferentes tipos de dor para dor, né? Mas a Computura a gente sabe que é usada para outras coisas também, como, por exemplo, fertilidade. O Léo falou recentemente no Instagram dele. E para algumas coisas, existem definições do que é pseudociência, existem várias definições. A gente está até pensando em fazer um episódio falando sobre os critérios que pode ser considerado algo como pseudociência ou não. E para algumas condições ela entra perfeitamente, porque ela entra algo que não tem uma explicação de mecanismo, não tem comprovação daquilo que faz, e outros critérios que a gente pode falar no futuro, mas para algumas não. Então, depende do ponto de vista. Olha, parece pesado, parece não é, mas vamos lembrar de uma coisa. Na minha visão, e o que a Natália e o Carlos fizeram naquele livro, para quem lê o livro, e eles deixam claro em toda entrevista, para quem voltar e assistir todas, eles fizeram um livro para trazer debate. E o que a gente está fazendo aqui hoje é debate. Mesmo que a gente discorde de alguns pontos, não, para dor, parece que não é, parece que a gente acabou de falar, eu acho que há um consenso entre nós três aqui, que para dor talvez não é uma pseudociência mesmo não. Mas a gente também há um consenso que tem que ler os artigos, que tem que entender o efeito, que tem que entender que é uma evidência né, é fraca, porque o efeito é muito pequeno. A gente tem que entender que não é para tudo, não é para todo tipo de dor, é para algumas perguntas específicas. Isso é um debate científico. Mas, graças a um livro, trouxe esse debate. Porque eu vou falar como mulher, a única mulher aqui presente, até o exemplo da fertilidade, que esse eu vou ter mais conforto de falar, porque eu li os estudos que nós dois, eu e o Léo Costa, fizemos uma aula recentemente sobre isso, e nós aprofundamos a leitura dos artigos sobre isso. É cruel com a gente, só sabe quem tentou engravidar e não conseguiu, a dor que é. É muito dolorido. E eu falo isso que eu senti na pele. Eu demorei 4 a 5 anos para engravidar do meu segundo filho. Todo ciclo menstrual era um choro. Sentava em casa e chorava, porque dói não engravidar. E é muito fácil alguém tentar te convencer a fazer algo para aumentar a sua chance de gravidez. E a Computura entra nesse caso. Entra como uma pseudociência. Infelizmente, ela entra. Então, talvez, esse é um exemplo que eu sei da evidência. E talvez entre em outros. Então, trazer o debate para o grande público, que é isso que o livro traz, ele não traz o debate para nível de academia, e traz, assim, para o grande público, parar para pensar que existem várias técnicas, vários tratamentos sendo utilizados por aí, que serve como panaceia, é bom para tudo. Melhora tudo, cura tudo, ajuda tudo, e não é verdade. Então, assim, quem leia o livro, aprofunde na ciência, aprenda. E aí, sim, eu estou falando por conta própria, eu tenho uma formação de prática baseada em evidência, mas eu tenho, porque a minha defesa é essa: todo profissional da saúde deveria saber ler os artigos científicos, interpretar da forma que a gente fez aqui, porque é libertador. Uma vez que vem um livro provocador, você vai lá, abre os estudos igual a gente fez, leia os estudos, interprete os estudos e chegue às suas conclusões. Legal, para isso não é, para isso eu posso usar, para isso eu não posso usar. Isso é libertador do que ficar só um debate superficial de quem falou mais bonito, de quem falou mais certo, se é o mecanismo, se é o efeito, para que serve. E isso todo profissional de saúde deveria saber fazer para conversar com o paciente, porque, infelizmente, não são todos os pacientes que estão nos escutando aqui hoje. Mas todo paciente procura o seu profissional de saúde, procura um profissional para esclarecer as suas dúvidas. E se ele sabe informar baseado em realmente ciência, ele tira a dúvida de cada um de forma individual e, com o passar do tempo, o conhecimento se torna público
que para que serve, para que não serve, quando utilizar, e isso é com tratamento, seja medicamentoso, cirúrgico, né, alternativo, seja o nome que vocês querem dar. Sempre é a aplicação para algumas coisas, para outras não, e aí o debate é individual para a pergunta científica. Perfeito, Lu. Perfeito. Acho que a Lu comentou, eu estava aqui de novo dando uma olhada, que eu abri uma caixinha de pergunta para o pessoal fazer perguntas para o Léo. O Léo cobriu tudo, gente, não tem o que falar. Tá assim, bem falando sobre o que é a diferença entre dry needle e acupuntura, quais são as principais indicações, etc. Acabei de achar que, Léo, o NNT de acupuntura para dor de cabeça tensional é de 3, cara. NNT de 3. 3. É sensacional, cara. Então, assim, eu acho que esse episódio, Léo, Léo, você concorda com a Lu, assim, que para esse contexto, acho que a gente não pode chamar a acupuntura necessariamente de pseudociência, né? Eu acho que ela não atende os critérios de pseudociência, mas provavelmente, acho que como muito bem colocado para a Lu, talvez a acupuntura pode atender, assim, critérios de pseudociência para outras acusações pelas quais a acupuntura pode ser bom. Então a gente sempre tem que voltar, abrir a perguntinha, falar para quê? O Léo foi muito feliz, Léo. Léo, eu tenho um orgulho do caramba de você, cara, de conhecer muito, muito jovem na fisioterapia, de você ter a clareza de falar assim, olha, para esse desfecho, para essa doença, eu vou colocar no meu arsenal terapêutico o dry needling, uma acupuntura, ou seja lá o que for. Para outros eu não sei, e para outros eu certamente não farei. Então, assim, é muito legal ver que essas coisas estão aflorando em pessoas que atingem um número grande de pessoas como você. Obrigado. Legal. Léo, suas considerações finais, querido. Léo e Lu, novamente, sintam-se à vontade para discordar de mim. Mediante a nossa conversa, eu acredito que a palavra, né, o termo pseudociência, seja contexto e condição dependente. Perfeito. Perfeito. Tem algumas abordagens que podem ser consideradas pseudociência para algumas condições de saúde e outras para tudo, né? Eu gosto de provocar profissionais da minha profissão. Por exemplo, será que se nós começássemos a comercializar terapia manual para fertilidade, ela também não pode ser considerada uma pseudociência? Claro, Leozão, claro. Da mesma forma. É sabido que tem um corpo substancial de evidência para algumas condições de dores musculoesqueléticas e neuropáticas, por exemplo. Então, a acupuntura, no contexto do que nós estamos conversando hoje, desfecho, intensidade da dor, em algumas condições agudas e em condições crônicas, parece não ser pseudociência, mas para fertilidade e outras condições, né, aí já é sabido que realmente não é efetivo. Perfeito. Assim, gente, a minha mensagem final, ela é baseada num raciocínio que eu tive com o André Bach, em uma aula que ele ministrou para mim. E ele cita o Bruno Montoro para ter esse raciocínio. Foi mais ou menos assim. Tanto a ciência quanto a pseudociência são crenças. Só que a pseudociência parece ser uma crença pouco flexível. As pessoas que a abraçam não estão muito abertas a discussões fundamentadas. Já a ciência, ela parece ser uma crença flexível, falível, porque diariamente nós estamos tentando testá-la, né, e confirmar ou não a nossa hipótese nula, refutar ou não aquilo que já consta aqui. Então, vocês estão assistindo essa aula, que foi gravada, não vou falar a data, mas ela foi gravada no segundo semestre de 2023. Talvez, se essa aula estiver no ar daqui a 3, 4, 5 anos, Léo. parte da tudo nossa diferente possa ter caído. Ou estudos venham apenas para reforçar. Adotar a ciência exige um tipo de esforço, que chama-se flexibilidade, prontidão para mudanças. A única questão que a gente não prega aqui é verdade absoluta ou inflexibilidade. É um exercício diário de estar aberto a novas informações e mudar diariamente. Tem tudo a ver com ciência.
a racionalidade. Por isso que ela é tão flexível, por isso que ela muda tanto. Porque pensar em cima do racional é libertador. Porque hoje é racional pensar assim pelas informações que nós temos. Amanhã teremos outras informações à nossa frente. E a racionalidade de trocar de opinião é porque você está vendo um fato na sua frente, comprovado, e que te faz mudar de opinião, porque é racional pensar assim. E na hora que você foi dando a diferença que você falou do André Bach com o Bruno Montoro, é exatamente isso. Parecem crenças, mas uma entra para o lado racional de observar fatos e comprovações de fatos que te faz mudar de opinião, porque os fatos vão mudando ao longo do tempo. E você pontuou muito bem. É atual essa fala para o dia de hoje. Daqui talvez nem precise ir tão longe, mas talvez daqui 6 meses, a gente não sabe que os estudos estão sendo feitos por aí afora. Pode ser que um único estudo, um grande estudo, robusto, mude tudo que a gente pensa. A gente tem exemplos grandes na nossa área, assim, que foi o estudo do paracetamol para dor lombar. Era indicado, sempre utilizado, mas não tinha um estudo robusto. A Austrália fez um estudo enorme, olhando o paracetamol, comparando com o placebo, e viu que não é um bom medicamento para tratamento de dor lombar. E sempre foi utilizado, e a partir dali a gente sabe a informação de forma racional, todos nós mudamos de opinião, ou seja, seguimos a ciência, até o próximo estudo mudar nossa opinião novamente. Ótimo, excelente. Eu vou fazer um puxa-saco aqui para frente, aproveitar a ocasião, dar os parabéns para o Léo, publicou o artigo de doutorado dele, um ensaio clínico muito legal, né, Léo? Estou pensando aquilo agora, o Léo passou por uma situação curiosa, a intervenção que o Léo utilizou era uma intervenção muito promissora, mas baseada em muitos estudos ruins, e no mesmo ano saíram 3 artigos muito bons, sendo 2 do Brasil, um do professor Ney Mézières, um do próprio Léo, e um na Lancet, do professor Peter O'Sullivan, que vem trazendo, talvez, uma nova abordagem para pacientes com dor de coluna, e talvez pode ser um tópico para o nosso PBcast, mas aproveitar para te cumprimentar, Léo. E, Léo, conta para todo mundo onde as pessoas acham. O Léo tem um curso maravilhoso, formações para pessoas que querem estudar dor. Léo, o pitch é seu, fala aí. Muito obrigado. Pessoal, eu tenho um perfil no Instagram chamado Tudo Sobre Dor, né? Um dos crivos para um conteúdo ser publicado ali é ter uma fundamentação em ciência contemporânea e de qualidade. Por isso eu jamais aceitei parcerias que me ofertam semanalmente para, enfim, interagir, compartilhar posts e etc. Tendo em vista que o estudo da dor ele não se limita a nenhuma profissão da saúde, e igualmente a avaliação, o que muda é um pouquinho da avaliação entre profissões e o tratamento por condições éticas, o meu curso ele é multidisciplinar. Então, são atualmente mais de 155 horas aula, atualizadas mensalmente, e frequentemente, ao longo do ano ou dos anos, eu oferto 4 turmas. Atualmente tem mais de 4.500 alunos dentro da plataforma, fico muito feliz com esse número. Obrigado. E todos vocês que assistiram, em especial profissionais da saúde, porque se limita a esse público, serão bem-vindos, independentemente da profissão. As 13 profissões da saúde reconhecidas na atualidade, todas elas constam dentro do Tudo Sobre Dor. As 4 primeiras, fisioterapia, medicina, profissionais de educação física, e está uma briga no 4º lugar entre psicologia e odontologia. Que legal, as demais profissões constam também. Parabéns, Léo. Inspirador o trabalho que você vem fazendo. Quem me indicou foi um médico, aluno seu, tá, Léo? Acupunturista, médico do Colégio Brasileiro de Acupuntura, se eu não me engano o nome da instituição. Então ele falou, cara, eu entendo o seu ponto, converse com o Léo Ávila. Aí passou 5 minutos, eu te liguei pra gente combinar desse podcast. Muito bom, cara. Obrigado. Luluzinha, onde as pessoas podem te encontrar, meu bem? Eu tô sempre aqui no PBcast e também tô lá no Instagram, Lucila_Costa. Pessoal, venho mais uma vez agradecer a todo mundo que está aqui no podcast. Por favor, sigam a gente aqui no YouTube, sigam lá nas plataformas de podcast que você gosta. A plataforma que a gente coloca em primeiro é o Spotify, mas pode ser em qualquer outra. Dá um joinha nesse vídeo aqui para a gente, para ajudar a compartilhar para mais pessoas. Coloca aqui suas sugestões, a gente está aberto a qualquer tipo de crítica, dúvida e sugestão, desde que ela seja bem educada, tá? Vocês podem me encontrar no Instagram, no Leo_Costa_
PBE. Eu e a Lu estamos lá no TikTok, no Ciência de Verdade, aqui no YouTube, no Prática Baseada em Evidências, e eu estou lá no Twitter, no LCOS 3060. Queridos amigos, Léo, muito obrigado pelo seu horário. Muito obrigada mesmo, Léo. Você é sempre sensacional, inspirador, é muito bom saber que tem um colega de profissão que faz um trabalho tão digno, tão especial e tão qualificado quanto você, tá, Não, e eu queria aproveitar até o agradecimento e agradecer o zelo e o cuidado que você teve de falar assim, eu vou, mesmo não sendo acupunturista, eu topo gravar, e de parar para rever a literatura, para a gente realmente falar sentado em cima de dados. Eu te agradeço o zelo que você teve com nossos espectadores de trazer o mais recente de evidência para a gente poder tirar essa dúvida do pessoal. Legal. Eu agradeço. Foi sensacional, Léo, sensacional. Galera, Léo, agora para terminar o podcast tem que mandar beijo, tá? Então, um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo aí. Até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. Valeu.